Fala pessoal, nesse vídeo eu separei 6 questões sobre os níveis de maturidade do COBIT 4.1 e os níveis de capacidade do COBIT 5. Lembrando a todos vocês que as questões aqui são todas de concurso público e o material onde tem o conteúdo do COBIT, ele está disponível para vocês fazerem download aí embaixo no link na descrição do vídeo. Primeira questão. O COBIT 5 provê um modelo de maturidade genérico que demonstra como o gerenciamento do controle interno e a necessidade do estabelecimento de melhores controles tipicamente se desenvolvem de um nível ad hoc para um nível otimizado. Errado ou certo? A resposta aqui está bem num detalhe, só tem um detalhezinho, então vamos lembrar uma diferença. Esses são os dois níveis de modelo que a gente tem, que é o modelo de maturidade do COBIT 4.1 e o modelo de capacidade de processo do COBIT 5.0. Então, a gente vê que o 4.1 ele está falando de modelo de maturidade, enquanto o COBIT 5 ele está falando de modelo de capacidade de processo. Então, quando você presta atenção na questão, ele está dizendo o COBIT 5 provê um modelo de maturidade genérico, enquanto que o COBIT 5 apresenta um modelo de capacidade de processos, não de maturidade, que é o 4.1, e ele está especificando exatamente o COBIT 5.0, e todo o resto está certo, porque ele parte de um nível ad hoc para um nível otimizado. Então, a resposta é errada. No COBIT 5, quando a implementação de um processo definido permite o alcance dos objetivos, o processo atinge um nível de capacidade 2. Denominado processo gerenciado. 3. Denominado processo estabelecido. 4. Denominado processo previsível. Ou 1. Denominado processo executado. O COBIT 5 ele apresenta esses 6 níveis de maturidade, partindo do nível 0 ao nível 5. O nível 0 é o inexistente, o nível 1 é o executado, o nível 2 é o gerenciado, o nível 3 é o estabelecido, o nível 4 é o previsível e o nível 5 é o otimizado. Aqui tem a descrição de o que é cada um desses e nos slides que a gente usa também tem todas as descrições, eu não vou ficar perdendo tempo explicando cada um. Vou destacar aqui o nível 3 estabelecido. O processo controlado descrito acima agora é implementado, utilizando um processo definido capaz de atingir os seus resultados. Essa é a descrição, a definição do nível 3 estabelecido. Se a gente voltar no enunciado da questão, ele diz: quando a implementação de um processo definido permite o alcance dos objetivos, o processo atinge o nível de capacidade. Então, se a gente vê aqui o estabelecido, ele diz que ele tem um processo definido que é capaz de atingir seus resultados, e aqui ele está perguntando que é um processo definido que permite o alcance dos objetivos. Fez só uma mudança de uma palavra. Então, a resposta é 3, denominado processo estabelecido, letra B. Próxima questão. No COBIT 5 existem níveis de capacidade para cada processo adotado na organização. Nesse sentido, é correto afirmar que os níveis são processo incompleto, processo realizado, processo gerenciado, processo estabelecido, processo previsível e processo otimizado. B. Processo encadeado, processo aberto, processo alinhado e processo aberto. No COBIT não existem níveis de capacidade para os processos. D. Os níveis são subprocesso, superprocesso, processo em execução, processo novo, processos. Só de olharmos a questão anterior, a gente já sabe que o COBIT 5.0 tem níveis, partindo do nível 0 até o nível 5. São 6 níveis. Então, a questão C aqui, no COBIT não existem níveis de capacidade para o processo, já não é a resposta. Então, vamos ver quais são, de novo, os níveis que o COBIT 5 possui e vamos analisar as opções. Então, os níveis são esses aqui: processo inexistente, processo executado, processo gerenciado, processo estabelecido, processo previsível e processo otimizado. Para quando a gente olha aqui, pegar B. Processo encadeado, processo aberto, processo alinhado e processo aberto. Há uma repetição de níveis de processo. E nenhum desses processos aqui faz parte dos 6 níveis de processo do COBIT. E a D.
Os níveis são subprocesso, superprocesso, processo em execução, processo novo e processos. Definitivamente não. Só processos aqui já dá a entender que está errado. Então, sobrou a questão A, que é a certa. Os níveis são processo incompleto, processo realizado, processo gerenciado, processo estabelecido, processo previsível e processo otimizado. Porém, o primeiro nome aqui ele está processo incompleto. Se a gente olhar aqui, o certo é processo inexistente, o segundo é processo executado e aqui ele está realizado. São duas formas só de se chamar diferente. Processo incompleto, processo inexistente, quanto processo realizado e processo executado. Mas a resposta certa é a A. Só tem que ficar atento a esses tipos de detalhe. Todas as outras questões também, todas as outras possibilidades, não tem como ser essa. Então é A, pode marcar sem medo. Questão 4. No COBIT 5, um processo pode atingir 6 níveis de capacidade, incluindo uma designação de processo incompleto, caso suas práticas não atinjam o objetivo do processo. Porém, quando o processo implementado atinge seu objetivo, todavia ainda não de forma administrativa, ele é designado como um processo previsível, gerenciado, otimizado ou executado. Esses são os níveis de capacidade novamente do COBIT 5, que varia de um nível 0 a um nível 5, são 6 níveis. O nível 1, especificamente o executado, ele diz o seguinte: o processo implementado atinge o seu objetivo. Se a gente olhar aqui o enunciado, a primeira parte ele está falando sobre processo incompleto. Simplesmente só para definir o que é um processo incompleto, mas não depende nada da questão sobre essa afirmativa. A questão começa daqui, ó. Porém, quando o processo implementado atinge seu objetivo, a gente sabe que é o executado, mas ele diz o seguinte: todavia ainda não de forma administrativa. O que é esse todavia? O nível 2 ele diz o seguinte, que o processo realizado, que é o processo em nível 1 executado e implementado atinge seu objetivo, agora ele vai ser implementado de forma administrativa. Então, no nível gerenciado, no nível 2, ele é implementado de forma administrativa. Então, quando ele é implementado, atinge seu objetivo, mas ainda não foi de forma administrativa, ele vai ser designado como um processo executado. Ok? Questão 5. Qual nível de maturidade no COBIT está associado geralmente como um processo sendo monitorado? Nível 2 repetível, nível 3 definido, nível 4 gerenciado ou nível 5 otimizado? Bem, esses são os níveis de maturidade do COBIT 4.1. Ele parte do nível 0, que é o inexistente, até o nível 5 otimizado. Também são 6 níveis. E eles são derivados do CMMI, que são níveis ou práticas da engenharia de software. É um modelo de maturidade proveniente da engenharia de software. Então, quando a gente olha aqui o nível 4, o gerenciado e mensurável, o que ele diz? Que os processos são monitorados e medidos quanto à conformidade com os procedimentos e ações são tomadas quando os resultados não são efetivos. Se a gente olhar aqui a resposta, então, qual é o que está associado geralmente como um processo sendo monitorado? A gente já viu lá na definição. Nível 4, gerenciado. Questão 6. Qual o nível de maturidade nos processos do COBIT está associado como um processo sendo comunicado? Nível 1 inicial, nível 2 repetível, nível 3 definido ou nível 4 gerenciado? Novamente, olhando os níveis de maturidade do COBIT 4.1. O nível 3 definido diz o seguinte: processos são padronizados, documentados e comunicados. Então fica fácil. Qual o nível de maturidade nos processos do COBIT está associado com um processo sendo comunicado? Resposta C, nível 3 definido. Então, essas foram as 6 questões que eu separei para vocês sobre os níveis de maturidade e capacidade do COBIT. Mantenha o foco, continuem estudando e a gente se vê numa próxima. Até mais.